Olá, em Verdade versus Mentira de hoje falaremos sobre os frutos do Espírito. Está escrito em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 26. E diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se vós sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Heresias são doutrinas que são colocadas dentro da igreja que não é verdade. São criadas pelo homem e não por Deus. Inveja, homicídios, bebedices, glutonaria. O que significa glutonaria? É você comer além do que seu corpo necessita para se alimentar. É você perder a mão quando você come, é você comer demais, acima do normal. É difícil falar sobre isso porque até isso é pecado, porque você está pecando contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Então, quando você come demais, que não é uma alimentação para você sustentar o seu corpo que precisa, você come além do necessário, isso já é um pecado. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso o apóstolo Paulo falou para Gálatas, porque eles viviam numa mentira. Eles achavam que eles poderiam fazer todas essas coisas e viver como cristão. Então, ele mandou essa carta a Gálatas explicando como era o comportamento de uma pessoa que é nascida do Espírito, para elas poderem fazerem um paralelo e ver se elas estavam andando no Espírito ou se elas estavam andando na carne. E aí ele fala sobre os frutos da carne, os desejos, as vontades da carne, e que essas vontades, elas fazem com que as pessoas percam o reino de Deus. E aí depois ele vem com toda a mansidão do mundo e explica qual é o fruto do Espírito, porque aí você olha e vê assim, peraí, eu estou fazendo esses frutos, eu estou dando esses frutos, na verdade, eu estou dando esses frutos, eu estou vivendo na carne, eu estou vivendo no Espírito. E os frutos do Espírito são. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Gente, longanimidade é você ser longânimo, é você é parecido com paciência. Entendeu? Parecido com paciência, você é longânimo, você não se irrita facilmente. Mesmo diante de uma situação que realmente você tem o direito, mas você é longânimo, você fala, não vale a pena. Benignidade, bondade, paz, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos
em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Nossa, o apóstolo Paulo parece que está falando dos dias atuais, né? Hoje a gente vive justamente isso. As pessoas se vangloriando de coisas e situações que ela vive dentro da igreja, né? Porque faz mais, porque serve mais, ou porque tem um título, ou porque coloca um uniforme, e ela se gloria porque ela tá ali se dando mais para a obra de Deus, né? E o apóstolo Paulo diz que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não é assim. Porque ela não faz para mostrar para o homem. Ela não está nem aí para o homem, ela não está nem aí para as pessoas. O que as pessoas irão dizer? Ela está preocupada com o Espírito Santo. Qual a imagem do Espírito Santo ela está passando? E a pessoa que se preocupa muito com a imagem que está passando para o homem, é certo de que ela não está preocupada com a imagem que ela está passando para o Espírito Santo. E é certo também dizer que a imagem que ela passa do Espírito Santo é totalmente invertida. Então, de que imagem nós estamos passando? Não se preocupem se houver muita perseguição, muito disse-me-disse, muita fofoquinha ao seu respeito, sendo que essa fofoca não condiz com o que você é. Não se preocupe com isso, porque todas as pessoas que são guiadas pelo Espírito são perseguidas, mas não são perseguidas pelos de fora, não. São perseguidos pelos de dentro da sua própria casa, foi o que Jesus falou. Os seus piores inimigos serão os da própria casa. Por que ele falou isso? Porque ele estava sendo perseguido. Jesus foi crucificado pelos judeus, pelos sacerdotes que Deus havia escolhido para falar da palavra dele. Então, nos dias atuais acontece a mesma coisa. As pessoas andam ao nosso redor, as pessoas estão ao nosso redor mais preocupadas em difamar quem está na fé do que viver a própria fé, do que estar na fé, do que se unir nessa fé. Então esse recado que eu deixo para vocês, há uma diferença muito grande. Como você vai saber se você tem o Espírito Santo? Pelos seus frutos, é simples. Você vai olhar no espelho e você vai falar assim, peraí, quais são os meus frutos? Como ter certeza do Espírito Santo? Você vai em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 26, e você vai analisar quais são os seus frutos. E aí, ali você vai saber se você está tendo frutos do Espírito ou se você vai estar tendo frutos da carne. Você mesmo vai fazer essa autoanálise. Isso é muito importante. Quando você faz essa autoanálise, você mesmo começa a se transformar. E você mesmo tem a certeza se você tem o Espírito Santo ou não. Porque muitas das vezes a pessoa tem um Espírito Santo, mas ela se cobra muito pelo tanto de pecado que ela já cometeu. Então ela não se acha digna. Ela não se acha merecedora do Espírito Santo e às vezes até demora para ser selada com o Espírito Santo porque ela não se acha digna, ela se acha muito pecadora. Ora, todos somos. Jesus falou, ninguém é digno, não existe um justo. Ei, amigo, amiga, você não é justa, você não é digna. É pela graça, é pelo sacrifício de Jesus, é pela misericórdia de Jesus que nós estamos aqui. É pela misericórdia que estamos na fé. Não é porque somos bonzinhos, não. Nós não somos nada. Não somos merecedores. É pela graça do sacrifício de Deus, através do seu Filho, que estamos aqui.